Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Vamos então começar lendo uma mensagem. Eu vou abrir aqui ao acaso e vamos ver o que tem de bom, né? Sempre bom. E é maravilhoso mesmo. Você é insubstituível perante a Deus. Não há ninguém em todo o universo igual a você. Deus trata você de maneira única, atendendo às suas necessidades. Você também tem responsabilidades definidas perante Deus. Só você sabe como é o seu relacionamento com Ele. Valorize o maravilhoso encontro entre a sua realidade profunda e Deus dentro de você. O seu Deus não é o mesmo Deus de ninguém. É um Deus especial. Traz-lhe uma paz também especial. Por nada deste mundo substitua o Deus que atua no seu coração. Esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus misericordioso, que está sempre pronto, né? Nós é que não estamos prontos ainda, mas estamos aqui para aprender, para crescer, e vamos conseguir, porque estamos aqui hoje, saímos das nossas casas, estamos presentes. Então, fechem seus olhos, vamos nos conectar com esse poderoso Deus, nosso Pai, para agradecer esse momento, para agradecer estar nesta casa, sim, como aprendiz, e para seguir o caminho que esse Pai, que nos criou, enviou um dia seu Filho para nos direcionar pelo caminho correto. Então, meu Deus, aqui estamos, na Tua presença, na presença de Jesus, de nossa Mãe Maria, dos mentores dessa casa, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, e toda essa equipe maravilhosa que nos auxilia, sempre, incansável, para seguirmos em frente, para melhorarmos, para transformarmos, né, todas as nossas imperfeições. A gente levanta, a gente cai, mas a palavra hoje, nessa segunda-feira, é perseverança. Vamos confiantes, porque quando a gente confia, acontece. Hoje nós vamos ter a palestra Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida, com nosso irmão André Luiz. Eu peço também à espiritualidade que o auxilie nesse trabalho e que a gente possa absorver, né? Que a nossa mente ela possa, através dessa ajuda que a gente recebe aqui, abrir esse campo, né? Para a gente aprender mesmo, e mais que aprender, praticar. Vamos iniciar? Boa noite. Cheio, como das últimas vezes, né? A casa sempre cheia, graças a Deus, por esse momento de esclarecimento, né? E eu sou grato, né, por mais uma vez estar aqui junto de vocês, né? Para esse momento de aprendizado coletivo, né? Porque todos nós aprendemos juntos, né? Eu só estou aqui como orador, mas o aprendizado ele é coletivo, é para todos nós, né? A gente chama de palestra, que é o nome que a gente tem que dar, né? Mas é somente o momento mesmo de a gente ter acesso ao que a espiritualidade traz para a gente, né? Como ensinamento, para que a gente possa se melhorar, né? E se melhorando, a gente vai vivendo melhor, de acordo com tudo que a gente passa no nosso dia a dia, né? Quem veio do trabalho aqui hoje? Aí, ó, 1, 2, tem outro ali, certo. Quem hoje estava assim, vivendo o dia, numa boa, aí do nada teve um pensamento bom, sobre qualquer aspecto assim do dia a dia? Quem podia levantar a mão e dizer para a gente assim? Só levantar assim, ó.
Hoje eu tive um pensamento assim diferente, veio do nada, eu estava assim, aí veio um pensamento legal. Beleza. Quem por acaso hoje teve um pensamento assim já meio complicado? Tipo assim, não foi um pensamento tão bom, né? Tipo assim, uma sugestão para falar ou fazer uma coisa assim não tão legal, mas resistiu, não fez. Alguém conseguiria levantar a mão assim? Tem problema não, eu não conheço nenhum de vocês. Eu juro que eu não vou falar para ninguém. Não teve ninguém? Oh, coisa boa. Eu tive um pensamento assim. E por acaso, quem teve assim um pensamento também não tão legal? Uma sugestão para fazer a fofoca? Ih, aqui já entregou. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Tá. Tipo assim, alguém pisou no pé de vocês e deu vontade de falar um palavrão. Alguém fechou vocês no trânsito e aí deu uma vontade assim de né? A gente pensa um monte de coisa nessas horas, né? E por que eu estou fazendo esse monte de pergunta assim, né? Porque a gente vive muito as nossas vidas, né? Achando que a gente está sozinho. Entende? A gente vive as nossas vidas achando assim que, eu vou acordar, né? Vamos falar assim, tá? Uma pessoa que não tem assim nenhuma fervorosidade com fé, uma pessoa que vive a vida numa boa, tem aquele devotamento a Deus por uma herança familiar, porque viu a mamãe ensinou a rezar e tudo mais, né? A pessoa acorda, né? Vai lá, toma um café, toma o seu banho, escova os dentes, faz aquela oração porque não quer passar por perrengue no dia a dia, né? Aí faz aquela oraçãozinha assim, às vezes meio que obrigação para passar o dia bem e sai para a rotina do dia. Vai trabalhar, vai para a escola, qualquer coisa. E aí a gente tende a achar que a gente trilha o dia todo, não é isso? E quando volta para casa, faz as suas rotinas domiciliares e vai repousar para o dia seguinte, não é assim? Alguns com mais ou menos fé naquilo que faz espiritualmente para si mesmo, para levar o seu dia com mais leveza. Não é que a gente fala matar um leão a cada dia, né? Matar um dragão a cada dia. Um dia é melhor que o outro, não é isso que a gente escuta muito? Então, só que no nosso dia a dia a gente não está sozinho. Entende? A gente tem alguns aspectos com nossas companhias diárias. Nós temos os nossos guias e mentores espirituais, que estão sempre com a gente, né? Nosso bom anjo guardião, que sempre é um espírito protetor. É um espírito superior, que é o que a doutrina nos ensina. Nós temos aqueles amigos que podem ser benevolentes, baseado no que a gente está pensando, no que a gente está fazendo no nosso dia a dia, mas eles às vezes não fazem parte da nossa comitiva constante. Às vezes eles vêm e vão. E também, infelizmente, nós também temos companhias não muito agradáveis, que também às vezes pode estar no momento da nossa vida que está nos acompanhando há um bom tempo, ou também pode ser passageiro, dependendo da situação que a gente está vivendo no nosso dia. E aí eu estou só dando uma pincelada para a gente começar a conversar, tá? E externamente a toda essa questão dos nossos companheiros, tem a gente, que é o quê? O espírito que foi criado simples e ignorante, que a partir das experiências espirituais se tornou o que somos hoje. Espíritos ainda imperfeitos, mas ainda em constante
evolução, aprendizado, até que nós nos tornemos um dia espíritos perfeitos e desfrutemos da presença mais pertinho, mais comungada, vamos dizer assim, com o Pai Maior, né? É assim que a gente aprende, é assim que está escrito aqui. Alô? Oh, agora ficou legal. Então tá. Até agora a gente só pincelou, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente está falando da parte do Livro dos Espíritos, tá? Que é do capítulo da parte 2ª, ok? É o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Essa parte que a gente vai estudar hoje é a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. É o item 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Os espíritos benevolentes nos responderam: certamente, pois que nos aconselham. Exercem essa influência de outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Esse é o item 525. Essa parte vai do item 525 até o item 530. Mas todas elas falam sobre essa questão da influência dos espíritos na nossa vida, nos acontecimentos da vida. O Livro dos Espíritos, né, ele nos esclarece que, e a doutrina como um todo nos esclarece que nós somos influenciados pela espiritualidade constantemente. Ou seja, a todo momento. É como se a gente acordasse e vivesse o nosso dia com alguém do nosso lado. Ou um, ou dois, ou um montão. Depende de cada um. E todos eles estão ali com a gente, nos influenciando constantemente, tá? Eu não vou dizer 24 horas, né? Porque a gente está dormindo e aí eu vou entrar em outros assuntos, né? Vamos se manter no que a gente está falando hoje. Então, o que é isso? Influenciar o dia todo. Pô, André, se você está falando que ele nos influencia o dia todo, aonde a gente sabe onde a gente termina e onde o espírito começa? O espírito que está lá do nosso ladinho. Dificilmente a gente consegue, tá? Discernir onde termina a gente, onde começa a influência. Por quê? Porque quando essa influência se dá condizente com a nossa vibração naquele momento do dia, ou condizente com a nossa forma de pensar, você muitas vezes acha que às vezes uma influência, um conselho de um bom espírito, ou de um mau espírito, é pensamento seu. É como se você fosse falar assim, ó: oxa, hoje está calor. Eu vou comprar um sorvete. Mas eu não estou com muito dinheiro para comprar. Eu vou comprar, de repente, um picolé, em vez de um Top Sunday, né? E por que eu estou dando um exemplo simples? Porque se você tiver com um amigo do teu lado, ele vai chegar para você e falar assim: pô, beleza, tá mó calor mesmo. Vamos comprar aí um sorvete para se refrescar. Se o teu pensamento é igual ao dele, não fica quase que fosse a mesma coisa? Quando a pessoa lá da barraquinha for falar assim: o que você quer? Aí fala os dois ao mesmo tempo: um sorvete. É igual, né? Aí você não saca, né? Foi igual. Mas se você tá assim: pô, mó calor, vou tomar um sorvete. E o outro fala assim: pô, mó calor, acho que eu vou tomar um café. Tu vai olhar com estranheza, não vai? Não vai olhar assim tipo: pô, mano, né? Um café. Sensação térmica 52 graus. Central do Brasil, um café. Você vai estranhar. E mais uma vez, porque eu estou dando um exemplo assim corriqueiro do dia a dia? Porque é justamente assim que acontece. Vamos lá, vamos para o ensinamento de hoje. Por exemplo, passei por um problema no trabalho.
Se você é uma pessoa que se resigna com constância, o que você vai pensar? Não, Senhor, me dá forças para que eu fique calmo, fique em paz, espere para ver o que vai acontecer. Eu não vou reclamar, nem vou fazer qualquer reação negativa, porque eu não sou assim. Você segurou aquele momento de raiva, concorda? Você respirou fundo, contou de 1 até 10 e ficou de boa, certo? Beleza. Mas se acontece um problema no seu trabalho e você sente maior vontade de agarrar o pescoço do chefe porque foi uma injustiça, e você pensa em fazer, mas segura, não faz, não é? Você teve o pensamento, você teve a vontade, mas você não fez. Quem já passou por isso aqui? Não precisa ser o exemplo do chefe, né? Mas pode ser. A gente não tem na vida, às vezes, uma vontade de fazer alguma coisa assim, uma reação, alguém falar mal da gente, alguém fez uma injustiça, você quer lá e, não, eu vou lá e vou revidar e tal. Aí depois você, não vou fazer isso não, isso está errado. Eu não vou agir conforme aquela pessoa, porque eu sou diferente. Não é? Ou você age por uma injustiça, recebe uma injustiça e você se sente mal, mas você se acalma, você procura ficar bem. Mas também tem o extremo. O que é o extremo? O extremo é você ter a vontade de pular no pescoço do chefe e pular. O extremo é você receber uma injustiça e ir lá tirar satisfação, né? E aí? Esses são vários aspectos que a gente de influência que a gente recebe na nossa vida, tá? Mas André, isso também não pode ser eu? É óbvio que sempre vai ser você. Em primeiro lugar, partindo do princípio, tá? Que você não está sob um processo obsessivo, que você não está sobre uma influência, como é que se diz? Uma subjugação. Ou seja, você não está prostrado a uma influência negativa. Entende? Por que eu estou falando assim somente da questão negativa? Porque o que é bom não vai te subjugar a nada. Entende? Um espírito benevolente, ele nunca vai te fazer de marionete. Entendeu? Você só vai passar por uma complexidade malevolente se você já chegou nesse grau, mas dificilmente. Isso não é uma coisa normal que acontece com todas as pessoas. Mas sim, nós atraímos a influência dos espíritos a partir do nosso pensamento, ações. Não é isso? E nós pensamentos, ações e nossas vontades, né? Você lembra quando quem aqui já foi católico ou é católico ainda, assim que daqueles de fazer ainda confissão e tudo mais, não é? Sim, mas quando a gente vai lá, não é? Como é que a gente fala? Senhor, me perdoe, né? Porque eu pequei em atos, pensamentos e omissões. Não é isso? Então, é mais ou menos por aí. Nós atraímos a espiritualidade de acordo com isso, com nossos pensamentos e atos. Por quê? Porque nós somos imperfeitos ainda. E de acordo com o aspecto que a gente tem no nosso dia a dia, a gente pode tropeçar ou não. Porque para algumas coisas na vida a gente já amadureceu. Tem coisas na vida que acontecem que a gente leva de boa. Entende? O que é? Como é que eu estou querendo dizer? Tipo assim, tem coisa que acontece que você olha assim e fala: deixa isso para lá, pô. Deus é maior, Deus é por mim, vai ficar tudo em paz. Mas tem coisa que acontece que aí sai um leãozinho daí de dentro.
Por quê? Porque em algumas coisas a gente já evoluiu e outras coisas não. E a influência espiritual no cotidiano do dia, ela vem de acordo com isso, entende? E às vezes é passageiro, porque você acordou de manhã, fez as orações, fez o evangelho no lar, saiu bem, tá de boa, vai lá, vai pegar o ônibus, vai para o trabalho, depois vai para a faculdade, que ainda está estudando, pega o filho na escola, vai para casa e tudo, numa boa. E no dia a dia, você começa a perceber que você teve uma ideia. Já viu quando alguém fala assim, eu tive uma ideia do nada para fazer tal coisa? Eu encontrei fulana do nada. E foi tão bom que a gente conversou, não se via há tanto tempo. Eu entrei na sala da minha colega do trabalho do nada e peguei ela falando mal de mim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não sabe aonde começa e aonde termina os nossos pensamentos. Às vezes a gente passa por várias coisas na vida, né? E a gente esquece de uma coisa muito básica, tá? Que é o quê? Primeira delas. Tudo é conforme a vontade de Deus. Começa por aí. A gente esquece primeiro isso. Poxa, André, tudo é conforme a vontade de Deus. Entende? E aqui está dizendo justamente isso. Quer ver? Estou procurando. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Ou seja, tem espírito que aconselha para o bem, não é? Será que tem espírito que aconselha para o mal? Aí ele fala assim, o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então ele diz, não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida? Aí os espíritos respondem, eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que se a tua louça se quebra, é mais por descaso seu do que por culpa dos espíritos. Então, assim, perceberam quando ele diz, nem tudo você pode associar ao espírito ruim? Por quê? Vamos lá. Vou começar do inicinho. A gente tem uma condição espiritual. Cada um de nós aqui, certo? Todos nós temos uma condição espiritual atual, que não é boa e nem ruim. É a que nós temos hoje. Por quê? Porque nós não podemos sair se divulgando por aí como bons, né? Ou ruins também. Eu sou eu, você é você, nós somos assim e nós nos aceitamos como somos porque nós nos amamos e temos a consciência de que desejamos nos melhorar como pessoa. Então, se aceitar e se perdoar já é o primeiro princípio. Não se catalogando que seu bom ou ruim. É você. Entende? E quem vai dizer para você se você é bom ou ruim? As suas atitudes. As suas atitudes é que vai dizer isso. Não é um catálogo.
Entende? Não é para você fazer um slogan. É somente procurar praticar. Certo? Então, se você tem o seu amigo espiritual que está do lado de você, que te acompanha do jeito que você é hoje, aquele ali é um amigo fiel, está sempre com você. Independente do que você faça, ele está com você, entende? Mas olha, se um amigo espiritual que está desencarnado nos fala ao ouvido, ok? Nós, da mesma forma que se fosse um amigo encarnado, nós escutamos ou não o que ele tem para nos dizer. Não é assim? Um exemplo. Você quer fazer alguma coisa na sua vida, certo? Quer tomar uma decisão. Um amigo seu, que seja um amigo fiel do seu dia a dia, ele fala alguma coisa para você, que às vezes é contrário do que você está querendo fazer. Você escuta ele? Não. Por que não? Porque você quer fazer aquilo, pô. Você pode até depois que você fez, se der errado, você fala assim, pô, bem que fulano falou, né? Mas você fez naquela hora porque você quis. Então, ou seja, aí você identifica onde está você e aonde está o Espírito. Porque o Espírito benevolente, ele que te acompanha, o Espírito, os nossos mentores e guias espirituais, eles são sempre espíritos benevolentes, tá? Sempre. Sempre. Então, ele está sempre dando bom conselho. Tipo, ó, não vai por aí, não faz isso, não é assim. Vamos rezar, vamos se acalmar, vamos pensar, vamos refletir. Esse é o amiguinho, certo? Mas, nós não somos como somos hoje, nós não temos defeito, e às vezes tem algumas coisas no nosso ser individual que não são tão de acordo com as leis de Deus ou com as coisas benevolentes. Por quê? Porque a gente tem egoísmo, orgulho e vaidade intrigados, inerentes à nossa condição de espírito hoje. Então, às vezes, a gente quer andar por lugares que não deveríamos. Às vezes, a gente se rende a uma irritação. Às vezes, a gente se rende a um pensamento egoísta. Às vezes, a gente se rende a um pensamento vaidoso e orgulhoso. E para esse tipo de pensamento, também temos colegas espirituais para nos ajudar nisso aí. Ajudar no sentido, né? Entre aspas. Por quê? Porque tudo é conforme o que a gente está vibrando, o que a gente está pensando. Eu fiquei com raiva, quero ir lá tirar satisfação. Aí na hora está passando um amiguinho que é condizente com aquilo que a gente está pensando na hora. Aí ele se achega perto de você e fala assim, é mesmo, vamos embora. Um exemplo, já aconteceu na vida de vocês, eu tenho certeza que já aconteceu na vida de alguns aqui, porque é aquela coisa, né? Se acontece com a gente, provavelmente acontece com todo mundo. De você ter só uma ideiazinha de fazer uma coisa assim, meio... se render à irritação, e do nada você sente assim, inflamar. Você sente assim, tipo, você só pensou, acendeu a fogueira, aí você, ó, bum, tacou fogo. Tacou álcool e ficou mais. É aí que você vê que ganhou um plus o seu pensamento, ganhou uma influência, é um famoso, vamos lá, tô contigo. E aí você vai e faz, e depois o que acontece normalmente? Você se arrepende. Por quê? Porque às vezes aquele colega ele estava só passando ali na hora, ó. Você fez e ele foi embora.
Sabe quando a avó da gente falava assim, ó, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és? E falava assim, ó, não vai com esse pessoal, porque na hora que der problema, eles vão correr e você vai ficar. E quem vai passar pelo problema é você. É a mesma coisa. Ele é espírito desencarnado, pô. Ele deu a influência, você aceitou, ele está desencarnado, pô. Quem é que vai passar pela consequência? É você que fez. Entende? Então, é um outro aspecto que acontece. Se da mesma forma que você recebe uma influência positiva, que é antes de fazer, podem confessar, antes de fazer não tem aquele pensamentozinho lá no fundo assim, ó, não faz isso não. Não tem? É porque os nossos guias e mentores, eles não se afastam da gente. O máximo que eles fazem é olhar. Por quê? Como um pai zeloso, às vezes deixa o filho tropeçar para ele ver que se cair, se machuca, dói. Mas quando você cai, se machuca e dói, primeira coisa que você faz é o quê? Papai, mamãe. E o que papai e mamãe faz? Vem e acolhe, não é? Eles são da mesma forma. Eu estou comentando assim os aspectos para que a gente comece a entender o seguinte. Eu quero que vocês entendam primeiro, né? Todos nós venhamos entender como é que acontece. E André, como é que eu me cuido? Porque, pô, tá bom, tu tá falando aí, né? Que a gente tem influência. Aí o que acontece? Se a gente fica por aqui, amanhã, tudo que acontecer na vida da gente, a gente vai ficar pensando assim, ó, tem alguém aqui me perturbando. Tem alguém aqui me dando uma ideia boa. E às vezes nem é. Às vezes é a gente mesmo. Quando a gente vai tratar de desobsessão, algumas das pessoas, né? Alguns consulentes que vêm, ele vem assim. Eu estou com problema nisso, eu estou com problema naquilo, eu estou com problema naquilo outro e problema naquilo mais. Só que às vezes a gente passa por tanto problema que a gente tende a achar que o problema é sempre externo. E a gente vai no tratamento de desobsessão ou vem aqui na casa espírita para se cuidar porque acha que eles vão resolver o nosso E às vezes o problema é com Por isso que a gente fala que aqui na casa espírita a gente aprende para se melhorar. Porque quando você se melhora, até as influências negativas a gente resiste. Não falou aqui o seguinte, ó. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o seguinte. O espírito benevolente que te acompanha, ele está sempre com você, não está? Tá. O espíritozinho malevolente, ele só vem quando você está com um pensamento negativo, ou uma vibração baixa, ou constantemente, ou temporariamente, que é quando a gente se irrita e passa. Certo? Isso eu estou falando somente num caso cotidiano do dia a dia. Eu não estou falando dos casos obsessivos, correto? Por quê? Nos casos obsessivos aquilo ali está uma coisa insistente. Mas tanto para a obsessão quanto para a influência, quando você está dono de si, do seu pensamento, você se mantém perseverante no bem. Por quê? Vem aquele pensamento ruim e você fala assim, não vou fazer, porque está errado. Senhor, me ajuda, tira esse pensamento da minha cabeça. Meus guias, me ajuda, me ensina a ser melhor, tira isso da minha cabeça. Porque Jesus falou, buscai fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para com você. Então, se alguma coisa ruim aconteceu que você está querendo descontar no irmãozinho, reflete se fosse no lugar dele, você gostaria de receber uma represária ou se gostaria somente de receber um papo. O que é um papo? Pô, amigo, não gostei do que você fez. Não faz mais não.
Entende? Ou me fecharam. Vai com Deus, meu irmão. Tomara que tu chegue bem onde você está querendo chegar. Pô, André, mas aí tu tá brincando. Pô, o cara acabou de me fechar, eu vou falar isso. Com exercício, talvez você venha falar. Por quê? Vamos dizer que fosse você levando o teu filho para o hospital porque ele está passando mal. Você vai dar atenção para a lei de trânsito? Não vai, né? Você vai sair correndo, né? Você não sabe o que está acontecendo dentro daquele carro. Você não sabe se o cara está fazendo aquilo ali porque ele está, né? Infringindo leis de trânsito, porque ele é doido, varrido, né? Ou porque está levando alguém para emergência. Ou porque, se for em qualquer um desses outros casos que não seja emergência, ele não está precisando de oração? Sabe o que eu descobri recentemente? Recentemente mesmo. Eu nunca pensei nisso, não. E eu até me constrangi quando tive esse pensamento, esse ensinamento. Eu estava passando por um problema no trabalho. André. Eu estava sentindo que os meus chefes estavam de perseguição. E aí todo mundo aqui, né, alguns ou outros, já começa a se identificar, né? Tipo, ó, meu chefe lá. E aí, sabe o que me foi falado, orientado para fazer? Reza por eles, cara. Às vezes eles estão passando por algum problema na vida deles, e aí desconta no funcionário. E aí tá aí uma coisa diferente. Porque a gente tende a fazer assim, ó, quando a gente passa por uma injustiça, a gente tende a se defender, correto? E o ser humano, ele tende a se defender atacando e fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo, que é o quê? A gente começa a ser injusto. A gente devolve o mal, né? Com o mal. É isso? Mas olha só, reza por ele, pô. Olha só, reza por ele. E aí eu fui fazer, né? Falei, boa, gostei dessa aí, vambora. E aí eu fiz lá uma oraçãozinha, me permiti. Respirei fundo, esqueci lá o que eu achava que eu estava sendo perseguido. E fiz uma oraçãozinha. Fervorosa, com vontade de ajudar, realmente. E olha, eu não sei, assim, André, eles melhoraram contigo? A questão não é essa. Algumas coisas continuaram as mesmas, mas eu melhorei. Por quê? Porque quando você reza, você se permite a fazer uma coisa que normalmente a gente não faz. É uma escolha. É escolher dar a mão, independentemente de quem você está fazendo a oração. Então, ou seja, para mim passou a ser indiferente. Eu passei a ir trabalhar normalmente e as coisas para mim melhorou. Porque eu parei de ficar com aquele pensamento na minha cabeça de não, olha lá, estão falando de mim, olha lá, vão fazer alguma coisa comigo, não, então peraí, vou procurar dar um jeito nisso, vou procurar resolver, e você começa a fazer um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver com você e só macula você, entende? Então, senhores e senhoras, né? A gente está falando isso tudo hoje para a gente começar a entender qual é o ensinamento maior para todos nós hoje. Apesar de ser influência dos espíritos no acontecimento da vida. É que independente da influência que nós temos, de toda a espiritualidade que nós sabemos que nos influenciam constantemente no nosso dia a dia, quem tem que orar e vigiar somos nós. Por quê? Porque é bom. Já é bom. Vai fluir. Não é isso? Jesus falou.
orai e vigiai, né? Pois você não sabe nem a hora e nem o dia que o ladrão vem. O que é isso? Você não sabe a hora que vai encostar um amiguinho pouco esclarecido do seu lado e te dar uma influência não tão boa e você ir na onda dele. Entende? Cada um vai receber segundo as suas obras, né? Ou seja, ele vai ter o pendor dele de ter te influenciado mal, mas você vai ter a consequência de ter agido mal. E, gente, olha, a gente tem sempre que estar procurando se perdoar, tá? Por quê? Porque a gente tende sempre a tomar decisões complicadas na vida porque a gente tem egoísmo, vaidade e orgulho. A gente sempre acaba tendo, a partir das nossas ações, fazendo uma atitude que magoa alguém, né? Uma atitude que não seja muito legal com a pessoa, que a pessoa não gosta e tudo mais. Mas por que a gente tem que se perdoar? Porque é exercício, entende? Perseverar no bem é exercício. É exercitar constantemente, porque você que está aqui hoje e que vem constantemente, procura ser uma pessoa íntegra, você já tem um coraçãozinho que pende para o bem, entende? Mas como a gente ainda tem pendores, o exercício é que vai fazer com que isso seja constante. Vocês conhecem, com certeza devem conhecer, pessoas que vocês falam assim, pô, fulano é tão calminho, fulana é tão tranquila, passa por algumas coisas que se eu estivesse no lugar dela, eu não segurava não. Não é? Por quê? Para aquilo ali, aquela pessoa já evoluiu. Para outras coisas, às vezes não. E a gente também é assim. Então, orar e vigiar é buscar se conhecer, é buscar se aceitar como é. Porque quando você sentir uma influência negativa, você ter forças para resistir a ela. Entende? E perceber o quê? Se ela veio, é porque em mim ela tem morada. Entende? E às vezes, gente, é passageiro. O que é passageiro? Passageiro é você estar 364 dias do ano tranquilão e um dia acontece uma coisa que te tira do sério e é naquele dia ali que dá problema. E aí, André? E aí que aconteceu, pô? E aí que essas coisas acontecem. O que é que você vai fazer depois? É se resignar pela consequência e agir com resiliência. Que é o quê? É levantar, sacudir a poeira e... Isso aí. Olha... eu não sei, né? Algumas carinhas aqui, eu estou olhando assim, eu estou vendo que já me viram aqui outras vezes, né? A minha forma de falar da doutrina, tá? É sempre assim, para o dia a dia. Não quer dizer que eu sou um ótimo palestrante, um mau palestrante, não quer dizer nada disso. É o meu jeito. Por quê? Porque a doutrina espírita ela é religião, filosofia e ciência. O que quer dizer isso? Ela é conhecimento, ela é modo de viver e religação com Deus. Então, não é para ser sabichão. Não. É para ser praticante. E quando você se tornar praticante de um pouquinho que tem aqui, ou ter na cabeça o que tem aqui, aí você pode falar que é espírita. Porque a doutrina ela não vem transformar ninguém em gente imperfeito, não. A doutrina ela foi sintetizada lá da época de Sócrates. Já se falavam disso lá naquela época. Entende? E ela sempre teve um objetivo de transformar as pessoas em pessoas melhores.
transformar os cidadãos, transformar as pessoas, entende? Então, é aquela coisa, quem quer mudança na sua vida tem que ser o agente da mudança. Você que tem que mudar. Ah, o país está ruim. Mas e você? Está sendo uma pessoa que você votaria? Entende? Quando a gente se pôr como parte do problema, seja no nosso país, seja no nosso estado, seja no nosso bairro, seja na nossa casa, porque é na nossa casa que a caridade começa, aí as coisas começam a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque, gente, falar assim, ó, é muito fácil. Principalmente para quem não tem medo de falar em público. Mas fazer é outra história. E o que arrasta é o exemplo. Porque Jesus tinha tantos adeptos? Porque ele falou assim, ó, eu dou testemunho de mim mesmo. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Eu pratico o que eu falo. Eu faço o que eu ensino. E Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei, eu vim confirmá-la. Isso quer dizer o quê? Que era a lei lá do pessoal, a legislação romana, aquilo mais? Não, são as leis de Deus. É a mesma forma que a espiritualidade nos influencia, que está aqui escrito no Livro dos Espíritos. Eles fazem toda a influência, eles fazem todo o contato conosco, sempre levando em consideração as leis da natureza. Não é nada sobrenatural, não. É natural. Entende? Por que isso? Porque se as coisas forem naturais, a gente não vai ficar repousando na espiritualidade, os nossos pendores, como se a espiritualidade fosse uma muleta, pô. Como se fosse bibelôs nas nossas prateleiras. Não é assim. Quando você vê que uma pessoa ela está se vangloriando porque ela diz que tem um espírito assim, assim, assado que trabalha com ela, você reza por essa pessoa. Por quê? Os espíritos são nossos companheiros. E nós temos que buscar estar em comunhão com os bons espíritos. E a gente só consegue isso quando a gente consegue refletir, praticando, exercitando, perseverando no bem. Por quê? Sempre que a espiritualidade benevolente, seus guias e mentores espirituais que te acompanham, perceber que você tem vontade de se melhorar, que você tem vontade de seguir a sua vida com benevolência, com honestidade, com integridade, eles sempre vão ajudar. Sabe aquela história dos ombrinhos? Do anjinho, do diabinho? É por aí, pô. Sabe? Tem gente que hoje em dia até fala assim, né? Que tem coisa que a gente passa na vida que eles até concordam, né? Né? A gente brinca, né? Tem coisa que o diabinho... Pô, eu passei por aquilo na vida que o diabinho até concordou com o anjinho e foi embora. Por quê, gente? A gente brinca assim, mas é justamente assim mesmo. Fica um ali falando uma coisa e o outro falando outra. Você vai fazer aquilo que a tua cabeça hoje condiz melhor. Se você tem mais tendência em ser uma pessoa reativa, negativamente, toda influência de reação que seja negativa, você vai se render. Porque hoje você está assim. Mas se você fala assim, ó, não, eu quero mudar, isso está errado, eu preciso mudar. Quando você tiver aquele impulso negativo, você vai sentir aquele freio, ó, não, faz não. Não faz não. Mas não vai ser só assim, não faz não. Não, vai ser assim, ó, não faz não. Porque olha só, olha com a atenção que você está fazendo. Olha no que vai repercutir o que você está fazendo.
Olha que você tem família, olha que você tem filho, olha que teu filho está olhando, olha o exemplo que você está dando. Entende? E aí as coisas começam a fluir melhor. Quem é pai e mãe aqui? Legal, sou pai, né? Meu filho tem 2 aninhos e olha, nossa, que escola, né? Tem uma coisa que quem dos filhos aqui, né? Quem assiste aquele Mundo Bita? Tem uma música deles, que tem uma coisa assim que fala, que eu achei assim, olha, virou jargão meu. Que diz assim, eu nasci no dia que você nasceu. Quem é pai e mãe, é justamente isso aí. Primeira molequinha, né? Nasceu no dia que o filho nasceu. Por quê? Ninguém nasce pai e mãe, não é verdade? Mas vocês já perceberam que, pelo incrível que pareça, você veio se tornando melhor mãe e melhor pai de acordo com o que a criança foi crescendo? Vocês já perceberam isso? Que quando era pequenininho, você era mais intolerante, mais impaciente, não pensava muito nas coisas. Por quê? Porque com o tempo, pelo amor, você começa a se modificar. Porque o filho é uma das maiores escolas que a gente tem. E quando eu falo filho, eu não estou falando só o filho biológico, tá? Eu estou falando, pode ser um neto, pode ser um sobrinho, pode ser qualquer serzinho ou serzão que demonstre para você que está tomando determinadas atitudes, por exemplo, seu. Isso é um dos maiores agentes de mudança. Quando você vê que alguém que você ama tomou uma atitude errada, por exemplo, seu. Isso vai te constranger, isso vai te transformar no teu coração uma dor tão grande que você vai mudar, que a gente chama uma das formas de mudança, né? Que é a mudança pela dor. Por quê? Você viu que a pessoa que você ama fez uma besteira porque vai falar assim, pai, eu aprendi contigo. Ou você vai ver que ele fez igual a você, pô. E aí você muda. Entende? Pô, André, mas teu filho só tem 2 anos. Eu sei. É porque isso já acontece comigo hoje. Mas isso era um ensinamento que eu tinha visto lá atrás, mas eu nunca tinha vivido. Tem coisas que a gente aprende, né? E às vezes fica como se fosse uma sementinha lá no nosso coração. Ela fica lá, quietinha. Como aqui, nas palestras que vocês escutam, que vocês vêm ouvir. E até para nós que somos como oradores. Aquilo vem como uma semente de mostarda. Ela vem e fica lá no nosso coração. Aí um belo dia acontece alguma coisa e você fala assim, pô, olha aí. Se lembra naquele dia que eu escutei sobre tal coisa? Floresceu, germinou. E pela prática, você assume. Sempre vai ser assim. Entendam isso. Sempre vai ser dessa forma. Quando você praticar, não tem mais volta. Por quê? Porque você sentiu. Porque você viu o resultado. Porque você experimentou. E aí não tem mais volta. Evoluiu. E é o que a doutrina espírita nos diz. Todo espírito que atinge um determinado grau de evolução, ele não retrograda. Por quê? Não tem mais volta. Você já aprendeu. Você já sentiu. E aí você começa a ensinar. E é isso que a gente chama de contagiar pelo exemplo. Porque você não pode falar de coisas que você não pratica. Quando você fala de coisas que você não pratica, é porque você está especulando. É porque você achou legal. É porque você achou bonito. É marketing. Mas não é vida. Quando você fala de coisas que você pratica, é de outro jeito, pô.
Você fala com fervor, vem lá de dentro do teu coração. E aí você começa a fazer. E quando você começa a fazer, você contagia. Um dos maiores motivos, não é, minha amiga, que as pessoas deixam de ser de qualquer tipo de religião, é justamente quando você fala de coisa que você não faz. Por quê? Vem eu, né? Boto minha melhor roupa. Venho aqui e falo com a maior erudição. Encho os corações de vocês, entendeu? De ternura, de amor, todo mundo chora. Porque eu falo bem. Mas quando eu estou lá fora, que alguém me fecha no trânsito, e você está passando na hora, e vê o André falar o abecedário de palavrão, acabou, não acabou? Acabou. Ninguém vai falar assim, o André é ser humano. Não. Acabou. E você não vai dizer que o André não presta. Você vai dizer que aqui não presta. E aí você muda de religião. Quantas pessoas você já ouviu falar assim, eu já fui tal coisa, mas naquele lugar lá, o pessoal só é invejoso, o pessoal só faz fofoca, o pessoal não sei o quê, e não vai. E quando ela está falando assim, ela está sendo influenciada também. Porque tem alguém do lado dela ali, vai mais lá não, o pessoal é fofoqueiro pra caramba. Aí fica parecendo, né, que eu estou saindo do assunto, né? Mas não estou não. Porque é justamente assim que acontece no nosso dia a dia. É justamente dessa forma. Jesus falou assim, observar os falsos profetas. Entende? É buscar entender no seu âmago o que importa para você. Eu gosto, quando eu venho aqui na casa, eu sempre olho lá fora, né? As mensagenzinhas que tem. E aí eu pego aqui para meu momentozinho aqui com vocês. E lá fora está dizendo uma frase bem legal, que diz assim: plante o seu jardim. É isso que tá lá. Plante o seu jardim. Seja você. Cuide de você. Seja você mesmo o glamour do seu jardim, para que você não espere ganhar flores. Você não ficar esperando milagre de qualquer templo religioso. Você não ficar procurando milagre de qualquer tratamento que vai resolver o seu problema. Você confiar em Deus. O que Jesus falou para a gente? Os 2 maiores mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todas as leis e os profetas partem daí. Então o ensinamento já está aí para a gente, há um tempão. Para terminar, eu vou falar para vocês uma historinha que eu achei muito, muito, muito bonita essa história, e ela é muito, muito breve. Existia no passado uma pessoa que ele era um doutor da lei, uma pessoa muito sábia, muito sábia. E o ofício dele era desacreditar todos os cristãos. Então ele ficava na tribuna, recebia um cristão, debatia com aquele cristão, e o cristão ia embora de cabeça baixa, porque ele não tinha erudição para debater com aquele sábio. Os cristãos na época era sempre, normalmente, a maioria todos muito simples, eles não sabiam verbalizar bem, e para as pessoas que eram doutores da lei, o ofício deles era esse. Então ele fazia o quê? Desacreditava. O ofício dele era esse dia a dia. E aí um belo dia surgiu um senhorzinho, maltrapilho, subiu na tribuna com uma laranja na mão. Ele olhou assim para o sábio, falso sábio, né? Foi descascando a laranja, e o sábio foi se irritando, achando que ele estava ali, somente fazendo galhofa da cara dele, né? Quem é você que vem aqui falar comigo nesses trajes, nessas condições? Você é outro cristão? O que você tem para falar para mim? Aí o velhinho foi, cortou a laranja, deu uma boa beliscada na laranja, olhou para o sábio e falou assim: essa laranja que eu acabei de chupar aqui, ela é doce ou é azeda? E aí o sábio falou assim:
Não sei. Eu só tenho como saber se eu provar. E aí o velhinho falou assim: pois é, eu provei de Jesus e ele é doce. A partir daquele dia, o sábio se modificou, se tornou cristão e hoje, em alguns campos aí da espiritualidade, ele se intitula o Mago Branco. Virou um espírito benevolente e ajuda muitas pessoas. O velhinho falou com simplicidade, mas o sábio entendeu logo, entendeu a mensagem, que foi dizer o quê? Como eu posso falar mal de Jesus se eu não conheço Jesus? Aí o que ele foi fazer? Ele foi conhecer. E quando ele conheceu, ele se converteu. Por quê? Porque Jesus dá o testemunho de si mesmo. Jesus, ele pratica o que ele fala. Jesus, ele perseverou, persevera e está aí para todos nós, sempre fazendo bem, sem olhar a quem, e nos auxiliando a partir dos seus discípulos, servos fiéis, a nos tornarmos deuses, como ele falou que nós seríamos. Né? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tenha sido satisfatório para vocês. É uma satisfação sempre maravilhosa estar aqui na casa e que o Papai do Céu possa cuidar muito, especialmente de cada um de vocês, nos interesses e necessidades de cada um de vocês, no que vocês estão passando hoje, na casa, no trabalho, no colégio, em qualquer aspecto da vida. Que seus guias e mentores espirituais possam acolhê-los com muito amor, com muita luz e com muita alegria, dando para vocês sabedoria e inteligência para que vocês possam verdadeiramente observar os aspectos da vida de vocês, exercitar e perseverar sempre no bem. Viu? Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. É muito bom estarmos aqui nessa casa, ampliando os nossos conhecimentos. E sempre essa dica que nós recebemos aqui, de como levar a vida de uma forma mais serena, entendendo como funciona o universo, como funcionam as leis divinas que estão aí para nos orientar no caminho do bem. Na Terra, reencarnamos para os desafios, que não são poucos, mas reencarnamos com todo carinho, com todo amparo, com toda assistência para a gente dar certo. Então a nossa programação na Terra é para dar certo. É para sairmos da Terra um dia mais evoluído, com mais experiência. Então precisamos ter cuidado no dia a dia, como disse o nosso irmão André, essa influência, né, que nós, logicamente, estamos mergulhados no mundo espiritual, então há esse intercâmbio o tempo todo, e nós precisamos escolher a nossa faixa vibratória. Em que faixa nós queremos estar? Uma faixa mais alta, perto dos bons amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, de Jesus, de Maria, de Deus, ou abaixar a nossa frequência, ou a vida, ou o azar, e aí a gente está sujeito a uma série de situações, né? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque escolhemos aumentar a nossa vibração, aumentar a nossa serenidade, a nossa paciência, deixar brilhar essa luz que Deus colocou nos nossos corações. Então, sintam-se acolhidos por essa casa, abraçados pelos mentores da casa. Hoje um dia muito feliz, as nossas crianças estão lá em cima, sendo energizadas com essa energia maravilhosa, sendo abençoadas. E é um momento muito feliz na nossa casa também, como sempre, né? Então vamos continuar o nosso trabalho. Ora que melhora, é uma frase pequena, simples, funciona muito bem. Ora que melhora. Então vamos orar.
Vamos primeiramente lembrar dos nossos entes queridos que hoje se encontram no plano espiritual. Lembrar com saudade, mas lembrar que eles estão vivos em outra dimensão, cumpriram a sua missão e a vida continua, o estudo continua. E eles podem receber o nosso afeto, o nosso abraço, através da oração. Estamos todos ligados pelo fluido cósmico universal. Vamos lembrar desse terremoto que aconteceu na Turquia, na Síria, onde milhares de pessoas desencarnaram, desencarne coletivo, uma coisa que nós já estudamos, entendemos, é uma programação, mas é uma dor muito grande, e pedimos essa espiritualidade carinhosa, com certeza estão lá, em grupo grande, socorrendo esses irmãos que desencarnaram e consolando as famílias que ficaram, né? Então, que Deus abençoe todos esses irmãos. Também aquele pessoal que desencarnou na Baía de Guanabara, né? O barco virou, um sofrimento grande para a família. E tantas pessoas que desencarnaram e que precisam de uma prece, de um carinho. Como também nós pedimos aqui para o nosso irmão Francisco Bombini. Ele é chamado de Super Chico. Desencarnou hoje. Ele tinha síndrome de Down. É uma história, um menino conhecido aí, né? E ele cumpriu a missão dele. Que Deus o abençoe com muito carinho nesse retorno ao plano espiritual. E também, amigo da nossa irmã Sheila, Paulo Sérgio Souza Costa, falecido ontem e foi sepultado hoje. Que o nosso irmão Paulo foi guerreiro, lutou contra essa doença que o acometeu e que ele seja então ajudado no plano espiritual, que a sua visão sobre Deus se amplie, né, se fortaleça e que ele encontre o seu momento de paz após uma luta muito grande e abençoando a família, os filhos que ficaram do nosso irmão. Quero também pedir pela nossa irmã Glória Maria, uma pessoa que eu admiro muito. Teve uma missão na Terra tão bonita que Deus programou para ela, né? Muito linda. E, então que Deus também a receba com muito carinho, com muito consolo, e iluminando as filhas dela, as 2 filhas que ela adotou, que ficaram aqui na Terra, né? E tantos irmãos que nós temos aqui na mente, no nosso coração, os irmãos que nós colocamos na caixinha de prece, todos eles recebam essa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que essa oração suba, né, ao alto, ao coração de Jesus, e de lá seja distribuída essa energia amorosa para todos esses irmãos. E todos os irmãos desencarnados que estão aqui hoje, as nossas companhias espirituais, irmãos que estão estudando, aprendendo junto a esta casa. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Continuando nessa vibração, é um momento tão importante estarmos aqui vibrando. Nós somos trabalhadores da última hora, estamos unindo as nossas energias e queremos pedir que desta casa, uma casa tão abençoada, que tem socorrido a tantas pessoas, que possam partir daqui esse socorro urgente para os nossos lares, abençoando as pessoas que lá estão, que não tiveram condição de estar aqui. Abençoando todos os irmãos que foram operados no sábado pela cirurgia espiritual,
que temos notícia que o trabalho foi muito intenso, muito bonito. A todos os nomes que nós colocamos na caixinha de irradiação, endereços do nosso ambiente de trabalho, nós queremos pedir a Deus que irradie esse amor para todos esses lugares, para a nossa comunidade, para o nosso Rio de Janeiro, que atravessa um momento tão delicado, para o nosso Brasil, para a nossa terra escola querida, para a Turquia, para a Síria, para todos os lugares onde está, com certeza, ainda a dor presente necessária. Que Deus abençoe o nosso povo indígena com muita luz, com muita harmonia, muita paz. Assim seja, graças a Deus. E precisamos muito da saúde, né? Precisamos levar a nossa missão na Terra até o final, precisamos ser completistas. E muitas das vezes não fazemos o ideal, né? A começar por cultivar boas ações, bons pensamentos, boas palavras, porque isso interfere nas nossas células, na nossa mente, e leva a um caso absurdo que nós estamos vendo hoje no mundo, de depressão, né, de pânico. Por quê? Porque trazemos dores ainda na nossa alma. E precisamos entender isso, precisamos entender a fragilidade do nosso próximo e da nossa. Nós também temos as nossas fragilidades. E precisamos então, por isso estamos aqui, estamos lendo, participando de curso, nos esforçando para nos reequilibrarmos. Então, nesse momento, nós pedimos ao nosso Mestre amado Jesus, o grande médico, pedimos a Bezerra de Menezes, a nossa irmã Sheila, que possa nesse momento atender, nos socorrer nas nossas dificuldades, nas nossas deficiências, nas dores da nossa alma. Estamos reencarnados num planeta de provas e expiações. E nós precisamos estar conscientes que planeta é esse. Um planeta lindo, que o nosso Mestre Jesus esteve à frente construindo para nos receber e nos curar, né? Então, que nesse momento, essa luz do Divino Mestre possa ser derramada sobre cada um de nós e sobre as crianças que estão lá em cima. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai e toca aonde está doendo, nos aliviando. Possamos desenvolver a nossa fé, a nossa garra, buscar o nosso autocontrole no dia a dia, na nossa vida. Que Jesus fluidifique as águas do ambiente e dê esse carinho no nosso coração. A graça de Deus. Pedimos pelos irmãos que estão pela rua, estão nos orfanatos, prisões, asilos, nos hospitais. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos.
As crianças lá em cima, elas vão ter o passe, né? Lá em cima mesmo. E nós vamos fazer o passe aqui, né? Ainda coletivo. Então vamos pedir aos médiuns, né, que se coloquem na posição. Que a espiritualidade possa derramar sobre cada um de nós aquilo que nós precisamos, especialmente harmonizando a nossa mente, né, e o nosso corpo físico. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Possamos nunca duvidar da misericórdia divina, da bondade de Deus sobre nós. Mesmo no momento de muita luta e dificuldade, é Deus que está bem próximo, nos ajudando a passar pelas provas necessárias para o nosso crescimento espiritual. Com essa visão, tudo fica mais fácil de se passar, de superar, né? Com resiliência, com serenidade, com muito amor. Eu agradeço a presença de cada um de vocês que esteve junto de nós fazendo esse trabalho, que vocês tenham perseverança de trazer as crianças, porque isso é extremamente importante para o futuro delas, vocês sabem disso, mas tem que ter perseverança, né? Não vacilar. Então agradeço a vocês, aos pais, nós lembramos, né, as pessoas que estão aqui, de vários cursos online que nós temos, né? Importante para o nosso crescimento, o nosso estudo, né? É muito importante para a nossa vida, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar conosco, né? Lembrando que as operações espirituais para março, as inscrições já estão abertas, é feita com o nosso irmão Gleison na secretaria, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos o nosso irmão Ricardo, a nossa irmã Beth ou outras pessoas que poderão orientar vocês. Lembrando que toda segunda-feira nós temos atendimento fraterno a partir das 7 horas. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, receber alguma orientação dentro da doutrina, é só procurar o atendimento fraterno na nossa casa, ok? Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.